Evangelho segundo escreveu São Mateus. Nós vamos participar hoje de uma leitura. Você sabe que todo último domingo do mês, quando nós temos 5 domingos, nós temos o culto da família, não é? E o culto da família, irmãos, é uma oportunidade que nós temos de dar uma mensagem direcionada às famílias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? É uma oportunidade que nós temos de falar a respeito de assuntos que compreendem ou comportam o assunto da família. E hoje nós vamos falar um pouquinho em Mateus, no capítulo de número 6, e o tema do nosso assunto hoje é a arca em nossa casa, a família e a mordomia nas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito, irmãos, do nosso modelo de trabalho. É claro que o senhor gosta, pastor, o senhor faz parte dessa igreja? Tem razão. Não é? Mas eu gosto muito do nosso modelo de trabalho, irmãos, porque esses estudos do nosso currículo doutrinário, do nosso currículo da família, eles são decididos no ano anterior, não é? Então, não tem como, irmãos, às vezes o irmão chegar na igreja e falar assim, o pastor deve ter visto alguma coisa durante a semana e preparou um negócio aqui pra gente agora nesse final de semana, preparou uma armadilha na palavra, não é? Não, irmãos, sempre quando nós estamos tratando do currículo doutrinário, nós já temos o assunto preparado previamente, não é? Nós não escolhemos o assunto do nosso currículo doutrinário no dia em que estamos na igreja ou nos dias que estamos aqui, não. Ele é escolhido em novembro do ano passado. Então, qualquer coincidência, né, qualquer semelhança, não é mera coincidência. Na verdade, é porque o Espírito de Deus guia a igreja e ele fala aos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Mateus, capítulo número 6, versículos 21 ao 24, eu quero que você acompanhe comigo em nome de Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Olha que interessante. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós vemos dias aí, irmãos, que cada vez mais se ouve de finanças, principalmente da perspectiva do mundo, não é? Você está cheio de gurus aí que ensinam para você como ficar milionário em até um ano, não é? Ou tem um sujeito aí na internet, que eu sempre gosto de citar ele, porque eu acho que ele é um modelo bem interessante do nosso mundo hoje, que ele fala assim, esse aqui é o pior ano da sua vida, é um método que ele tem, não é? De destravamento de potencial, e ele fala, esse aqui é o pior ano da sua vida, porque é o ano que você vai mudar, não é? Ou então ele tem uma outra frase, vai cuidar da sua vida, não é verdade? E todos esses métodos que são criados, eles são criados porque eles estão respondendo não a alguém que descobriu como engarrafar água de torneira, não é verdade? Mas alguém que entendeu a premissa do coração humano, não é? Nós queremos viver bem, não é verdade? Nós queremos que a nossa situação econômica e financeira seja positiva, para que a gente possa prover para a nossa família, para que a gente possa desfrutar das coisas que nós queremos, para que a gente possa ter aquilo que a gente chama de qualidade de vida, não é verdade? Quantos de nós não amarram a qualidade de vida à condição financeira, socioeconômica que nós temos? É verdade ou não é? Nós saímos de um país, muitos de nós, se não a maioria, se não quase todos, onde o país de onde nós saímos nos oferecia uma péssima condição socioeconômica. É verdade ou não é? Nós saímos de lá com o pensamento de vir a outro país e arrumar nossas questões, ouvimos muitas pessoas para fazer essa transição, mas a verdade é que hoje o mundo e as intenções das pessoas estão permeados sobre esse aspecto e sobre essa questão. As pessoas querem viver e ter uma qualidade de vida boa. Agora, se a gente conectar o assunto com a palavra de Deus, como servos do Senhor, a gente compreende que a questão, por exemplo, da mordomia cristã se estende a todas as áreas da existência humana. Falar sobre mordomia cristã não é simplesmente falar de finanças,
mas é falar de como é que nós vivemos para Deus, dentro da maneira, ou dentro do lugar onde nós estamos vivendo, ou dentro da maneira como nós temos a possibilidade de viver. Mordomia cristã é prestar contas a Deus sobre a nossa vida, não é? Sabe o que é um mordomo? Eu vi o pastor Cássio ministrando essa manhã, e ele falou assim que muita gente acha que mordomia, né, é um hotel de luxo, é alguém vir entregar um suquinho na bandeja, não é? Olha, estou aqui vivendo essa mordomia, não é verdade? Mas mordomia significa serviço. Serviço, cuidar das questões de outra pessoa. Não é? Isso é mordomia. Você sabia que você é um mordomo de Cristo na terra? O que eu cuido para Jesus? Sabe uma coisa que você cuida para Jesus? De você. Você é de quem? Você é seu mesmo? Você é propriedade particular de você mesmo? Ou como é que a Bíblia chama você? Ele não fala que você é propriedade particular do Senhor nosso Deus? Como é que você presta conta pela propriedade de Deus, que Deus te deu para cuidar? Você mesmo, não é? Mordomia cristã abrange uma série de coisas, e ela chega no cerne da nossa questão, que é justamente as finanças. O nosso estudo aqui vai dizer, por exemplo, a gente fazer uma rápida definição do que é economia e do que são finanças, ok? Economia é tudo aquilo que você tem para gerar finança. Economia, por exemplo, é o carro que você tem, é a casa que você mora. Economia, por exemplo, é quantas pessoas na sua casa você tem trabalhando, não é? Economia, por exemplo, é o tipo de trabalho que você faz, o recurso que isso gera. Agora, as finanças é o resultado da sua economia. Então, tem gente que tem uma economia grande, mas uma liquidez financeira muito pequena. E tem gente que tem uma liquidez financeira absolutamente abastada, com uma economia bem enxuta. As duas coisas são verdade. Quando a gente observa esses termos aqui, dessa maneira bem calculada, para que a gente possa compreender, a gente consegue perceber que, segundo a Bíblia, a nossa qualidade de vida financeira e econômica não está baseada em quanto que a gente tem, mas quanto que a gente lida com essas coisas. Ah, pastor, mas o mundo está falando isso aí, tem um monte de guru financeiro falando que o segredo da vida é gastar pouco e ganhar muito. Claro que é, não é? Mas como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente faz isso de maneira bíblica? Porque uma das coisas que os gurus não falam para você é que muito da nossa economia não é baseada na maneira como a gente vive as nossas questões financeiras, mas é a maneira como nós servimos a Deus com aquilo que nós temos. Eu repito para você. A maneira como nós servimos a Deus com aquilo que nós temos. Tem muitas pessoas passando por problemas sérios financeiros, não é porque eles são maus administradores somente. Não é porque eles têm um salário baixo somente. É porque eles não conseguem ver a pessoa de Deus através das suas finanças. Quando ele precisa de um emprego, ele ora para Deus. Quando ele precisa de uma porta de trabalho, ele pede para o Senhor. Quando ele está passando por um problema financeiro, ele pede a ajuda de Deus. Mas quando ele é abastado, Deus não entra na equação daquilo que ele tem no bolso. Deus não faz parte daquilo que ele recebe, só faz parte daquilo que ele pede, não é? É como aquela pessoa, a pessoa que pede a mão da moça em casamento, mas quando ela decide casar, ele esquece dela, não é? É como aquele homem que faz de tudo para conquistar a mulher da sua vida, mas a partir do momento que ele conquista, ele esquece ela, coloca ela numa caixinha e não tem mais nenhum tipo de relação afetiva com ela, não é? E isso acontece muito, é verdade, não é? O que nós percebemos na palavra de Deus é que existe essa conexão muito bonita, irmãos, entre aquilo que nós temos na nossa vida e a maneira como nós tomamos aquilo que nós temos para servir a Deus. Para isso eu quero evocar mais uma vez o texto aqui do início do nosso estudo, porque eu acho isso muito interessante como Jesus trata essas coisas. As pessoas falam assim, Jesus não quer saber da roupa que eu visto, Jesus não quer saber quanto eu ganho, Jesus quer saber só do meu coração. Eu concordo com você. Jesus quer saber do seu coração. E a pergunta é, o que é que está no seu coração? Não é? Olha o texto aqui, Jesus falando no capítulo 6, uma das partes do sermão do monte do Senhor Jesus, o principal sermão que o Senhor Jesus Cristo pregou na palavra de Deus. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus falou uma coisa básica sobre a natureza humana, que o nosso coração segue os nossos valores. Eu vou repetir de novo. O nosso coração segue os nossos valores.
aquilo que a gente dá valor, a gente põe no coração. É simples. É uma equação simples. O que muita gente não consegue entender é que você pode decidir o que você vai colocar no seu coração. Não é verdade? Quantos aqui já passaram pela transição do café sem açúcar? Alguém aqui já passou pela transição do café sem açúcar? Não é? Já terminou de passar pela transição do café sem açúcar? Ainda não, não é? Mas quando você termina de passar, dizem aí as pessoas, alguém aí fora fala isso aí, eu não sei, porque eu não cheguei lá ainda. Eu não aguento mais agora tomar café com açúcar, porque agora para mim café é só sem açúcar. Né? Eu ainda não consegui chegar lá, eu estou esperando chegar lá, não é verdade? Mas o que a gente consegue perceber isso, é que aonde a gente coloca o nosso coração, nós temos a tendência de mudar os nossos valores. Por quê? Porque os nossos valores são transitórios. Aquilo que é um valor para você hoje não é amanhã. Eu vou te dar um exemplo, ok? Lembra quando você era adolescente lá no Brasil? Não é? Há 2 anos e meio atrás, apenas. E você tinha na época da sua adolescência aquelas mochilas da Kaplan, que era um macaquinho que tinha lá na mochila. Os pais também de adolescentes vão lembrar disso aí lá no Brasil também, não é? O pessoal que passou no Brasil chegava, passava no shopping, aí tinha uma mochilinha desse tamanho assim, desse tamanhozinho assim, uma mochilinha, R$400, não é? Aí você chegou aqui nos Estados Unidos, você descobre que você compra uma daquela por $15, não é? Só que hoje você não compra mais, por quê? Porque aquilo já não é um valor mais para você. Lembra quando você saiu no Brasil e você era jovem e você queria um Nike Shox? E o Nike Shox era o último tênis do momento e você pagou R$700 no Nike Shox. Hoje já não se faz Nike Shox. E quando você vê alguém de Nike Shox na rua, você fala assim, nossa, meu, que cara atrasado, ele está com Nike Shox. Por quê? Porque o seu valor mudou. Lembra quando para você era de lei, como a gente fala no Brasil lá, né? No sábado à tarde você ia para jogar bola com os amigos, não é? Hoje você olha sábado à tarde, você olha assim 2 horas da tarde, eu quero é dormir. O valor mudou. Aquilo que é importante mudou. Por quê? Porque você mudou. Você aprendeu que na vida existem outros tesouros que o seu coração pode seguir. Jesus está falando aqui para a gente, olha, é fácil de ver aonde o tesouro de uma pessoa está, aonde ela coloca o seu coração. O que ela gasta mais tempo falando? O que ela gasta mais tempo buscando? Como é que funciona a ordem das prioridades da vida dessa pessoa? Por exemplo, chega domingo de manhã, o que ela vai fazer? Chega, por exemplo, o horário do culto de ensino, onde é que ela está? Ai, pastor, o senhor está sendo muito redutivo nisso, né? Está reduzindo a um sim ou não a respeito da religião, não. Eu estou mostrando para você apenas um termômetro de uma realidade absoluta na vida de uma pessoa. Aonde o coração dela está, ali está o seu tesouro. É fácil, é simples. É uma equação simples. Por que a gente complica? Porque a gente gosta de colocar as variáveis. Quais são as variáveis? Amanhã é dia 1º de setembro e eu preciso pagar o aluguel. É uma variável. Olha, daqui 2 semanas vai chegar o dia de eu fazer o pagamento do meu advogado da imigração e eu não ainda consegui levantar dinheiro suficiente para pagar o advogado. É uma outra parte da equação, não é? Outra parte da equação. Hoje, por exemplo, eu acordei pela manhã, eu estava sentindo fortes dores para vir ao culto. É um outro pedaço da equação. Que quem ouve, por exemplo, quando o pastor ouve, vamos dizer que o pastor hoje não sou eu. Se o pastor ouve, não é? Ele vai dizer assim, muito compreensível. Realmente você precisa de cuidar disso. Realmente você precisa cuidar da sua saúde. Realmente você precisa de fazer aquilo ali. Agora, nunca entenda que o entendimento do pastor sobre uma circunstância da sua vida, da minha vida, é uma aprovação de Deus por aquilo que o seu coração está indo atrás. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de eu ser humano como você e compreender junto com você as necessidades e os pormenores da minha e da sua vida, que são as minhas também, não significa que Deus lá de cima não consegue fazer uma avaliação muito mais minuciosa, se realmente o que acontece é uma troca de valores. Deixa Deus falar com você. Hoje não é culto de ensino, mas vamos lá. Seja suscetível à voz de Deus. Não entorta a cara. Não é? Seja suscetível à voz de Deus. Jesus ainda continua dizendo, olha,
A candeia, isso tem muito a ver com o que a gente acabou de falar nesse segundo. A candeia dos olhos a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Sabe o que Jesus está falando aqui? Perspectiva. Como é que você enxerga aquilo que está sendo revelado para você hoje? Como você vê aquilo, o ensino que está sendo trazido para a sua vida hoje? Como que estão me ofendendo? Ou o Senhor está jogando luz em uma área da minha vida que eu tenho dificuldade de mexer? Porque se os teus olhos forem bons, se você deixar com que a palavra de Deus hoje tome conta da sua vida, e você seja iluminado por Deus para uma nova perspectiva, seu corpo vai ter luz. Mas se a luz que está em você é trevas, ele está falando aqui no texto. Ou seja, se aquilo que Deus lhe chama a atenção, tentando iluminar a sua alma para uma nova postura na sua vida, é para você um lugar de trevas, é um lugar para você de rejeição, então a coisa está complicada para o seu lado. Por quê? Porque já não tem mais como trocar a iluminação do seu próprio corpo. E Jesus aqui dá uma ajuda muito grande para os arminianos. Ele fala que a decisão sobre o tipo de olhos que você vai ter na sua vida é sua. Quem vai decidir se os seus olhos vão ter luz ou não, é você. Quem vai decidir transformar a perspectiva da palavra de Deus em algo positivo para a sua alma, ou algo que você rejeita, é você. Não é outra pessoa. Não é um outrem, não adianta vir um pregador aqui eloquente aqui na frente, vir um pregador de fora, eu trazer aqui um grande nome da teologia brasileira ou americana e descrever para você todo o texto, se você não tomar ele para isso aqui é uma iluminação para a minha alma. Isso aqui é algo que eu tenho que botar atenção sobre isso. E é fácil a gente falar isso quando nós estamos entregando chave de casa na igreja, né? Olha, até hoje tem um monte de chave de casa aqui na frente, vem aqui e pega a sua, não é? Olha, está sendo um monte de chave de carro, tem uma BMW aqui, ó, toma uma BMW para você, toma uma Mercedes para você, não é? Green card, estou despejando green card hoje na igreja, é uma beleza. Mas quando a iluminação vem para áreas que nós consideramos intocáveis na nossa vida, e uma delas, principalmente nos dias de hoje, é a questão das finanças. Porque mais uma vez, nós cremos em Deus nas finanças, quando é para o nosso bolso encher. Nós cremos em Deus nas finanças, quando é para nós sobejarmos. Mas quando é para a gente aprender a administrar, segundo a iluminação do Senhor, aí fica mais um pouco complicado. E por fim, é interessante, né? Quantos aqui creem que Jesus é Deus? Amém? Amém. Todos estão crendo nisso? Não, estamos firmes nisso. Jesus é Deus, 100%, não é? 100% Deus, amém? Tudo que Jesus falou é verdade? Tudo que Jesus falou é verdade. Jesus alguma vez falou alguma coisa mentira? Não. Jesus está falando o seguinte aqui: ninguém. Quantas pessoas tem ninguém? Nenhuma. Se Jesus falou ninguém, é ninguém. Se Jesus falou que não há possibilidade de haver uma pessoa nessa característica, nessa posição, significa que não existe no céu e na terra ninguém que consiga o quê? Servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Jesus falou assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ele não quis dizer que alguém não pode tentar. Ele não quis dizer que alguém pode se iludir e achar que está tudo bem. O que ele disse é que, de fato, de maneira clara, objetiva, ninguém pode servir a dois senhores. E olha o que ele continua dizendo. Por quê? Há de odiar a um e amar ao outro. Há de se dedicar a um e desprezará o outro. Não tem como, irmão. Não tem como estar debaixo de duas entidades. E aqui eu acho que uma das coisas mais fantásticas, antes da gente voltar para o texto e começar mais ou menos a pensar na próxima parte. Segura isso aqui. A única vez que Jesus nomeia uma entidade, Jesus nomeia uma entidade no Evangelho, é agora.
Porque quando falaram, por exemplo, de nomear a outra entidade lá, o Beelzebul, não foi? Foi os fariseus que diziam que ele fazia isso. Não foi? Foi os fariseus que faziam, que ele disse que expulsavam demônios com o poder de Beelzebul. Mas aqui não é os fariseus falando, aqui é Jesus falando. Ele falou assim, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, ele fala na continuidade do texto, são as riquezas. É o Deus da prosperidade. É o Deus da economia financeira. Ele falou o seguinte, olha, não dá para servir a Deus e as riquezas. Não dá para ter objetivo na vida de ser um servo de Deus e de ser uma pessoa milionária. Poxa, pastor, aí agora ficou ruim para nós, né? Quer dizer que eu não posso ser milionário? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você não tem como você dizer que o seu objetivo de vida é ser milionário e falar que o seu objetivo de vida é ir para o céu. Tem como ir para o céu sendo milionário. Tem como, Jesus falou que era difícil, mas falou que aquilo que era impossível para os homens não era impossível para Deus, não é? Tem como. Agora não tem como esperar na vida ser uma pessoa milionária, ser o objetivo da vida ser uma pessoa milionária e ao mesmo tempo ter Jesus como servo, como Senhor da sua vida. É duro, não é? Porque tem muita gente morando na América por causa disso, não é? Tem muita gente nos Estados Unidos hoje vivendo aqui por conta dessa necessidade ou desse sonho. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa de entender na nossa caminhada bíblica nas finanças é que Deus é o nosso provedor. Irmão, não tem nada na sua conta do banco hoje, ou na falta da sua conta do banco hoje. Não tem nada, irmãos, nas suas finanças hoje, que não tenha sido absolutamente Deus que tenha provido, não é? A gente chegou em casa e as crianças ganharam muito presente esse final de semana, né, filho? E o irmão me perguntou, por favor, não me entenda aqui como não estou fazendo aqui missa de culto presente, eu estou dando para você um exemplo de uma coisa que eu cheguei à conclusão na hora, não tinha pensado nisso antes. Não sou melhor do que você, né? Pelo contrário, se tiver alguém ruim aqui, sou eu. Mas o irmão me perguntou, pai, qual que é o presente mais legal que eu ganhei? Qual dos presentes que eu ganhei, quem que você acha que me deu o melhor presente que eu ganhei? E na hora, Deus tocou no meu coração, eu falei, foi Deus. O melhor presente que você ganhou foi Deus quem te deu. Aí ele olhou para mim e ele entendeu na hora. Ele, já entendi. Por quê? Por que não? Ele falou assim, porque foi a vida. E não é. Sem a vida, dava para desfrutar algumas das pessoas que deu para ele aquilo ali. Sem a vida, dava para desfrutar de alguma coisa. Agora, quando a gente olha para isso, a gente trata isso com, claro, a vida, né? E a gente trata isso como menor. Algum tempo atrás fez um meme aí na internet e perguntou para a pessoa o seguinte, o que você prefere? Acordar com $1 milhão ou acordar com 10 milhões de dólares? A pessoa, acordar com 10 milhões de dólares. Beleza. O que você prefere? Acordar com 10 milhões de dólares ou com 100 milhões de dólares? Com 100 milhões de dólares. Então tá bom. O que você prefere? Acordar ou 100 milhões de dólares? Acordar. Acordar é melhor do que 100 milhões de dólares. E por que a gente se preocupa tanto com as finanças? Por quê? Porque a gente não reconhece que Deus é o provedor da nossa vida. A gente acha mesmo que se a gente acordar de manhã e a gente trabalhar duro e a gente fizer tudo que a gente precisa, nós vamos conquistar. Só que a gente esquece da equação que se Deus nos der um dia amanhã e a gente trabalhar duro e a gente for atrás, aí a gente conquista. E se Deus não der o dia de amanhã? Você vai fazer o que com o seu trabalho duro? E se amanhã cedo você acordar entrevado numa cama que você não consegue sair, você vai fazer o que com a sua vontade de trabalhar duro? Não é? Mas eu estou cuidando da minha saúde hoje. Pois é. Esses dias atrás eu vi um jogador de futebol que faz exercício o dia inteiro morrendo com um ataque cardíaco no meio do campo. Aconteceu já algumas vezes. Deus é o provedor da nossa vida. Diga amém, por gentileza. A segunda questão é a fidelidade na administração. E aí amarra o cinto de segurança aí. Não é? Olha aqui, Lucas
capítulo 16, versículos 10 e 11. Diz assim a minha Bíblia sua: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Simples. Simples. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O que Jesus está falando aqui? Sobre dízimo, sobre oferta, sobre administração financeira. Sabe de onde Jesus está trazendo essa perspectiva aqui? Da parábola dos talentos. Que os talentos haviam sido entregues para os homens, para que eles dessem fruto, lucro com os talentos. Sabe quem pediu lucro com os talentos? Foi Deus. A gente tem um problema enorme de às vezes falar isso. Eu dou graças a Deus porque chegou logo nesse mês onde a gente está sendo um pouquinho mais insistente nessa área. Não é porque a gente está pobre, não. É porque eu preciso ensinar você a falar, a receber a bênção de Deus. Deus quer abençoar a igreja, e Deus está ensinando a gente como é que funciona a multiplicação e a equação do céu. A equação do céu é assim, na fidelidade, não é? E olha aqui, olha que coisa interessante. Irmão, é mais fácil entregar o dízimo de 100 ou entregar o dízimo de 10 mil? É mais fácil entregar o dízimo de 100, qual que é o dízimo de 100? É 10. E qual que é o dízimo de 100 mil? Não é? É 10 mil. O que é mais fácil entregar? 10 dólares ou 10 mil dólares? Financeiramente falando é 10 dólares, não é? Pois é. A maioria dos problemas que nós enxergamos das pessoas não serem fiéis no dízimo é porque o valor é pequeno demais. Não é porque o valor é grande. A maioria das pessoas que são incorretas com Deus, na entrega dos seus dízimos, é porque o valor é pequeno demais. Mas sabe o que vai acontecer? Primeiro, vai ter muita dificuldade do valor ser maior, porque não está sendo fiel. E se o valor for maior, ele vai fazer uma conta diferente, não é? Pastor, é muito dinheiro para a igreja, né? É muito dinheiro para o pastor, né? O pastor não precisa de tudo esse dinheiro, não é? Com coisa, irmão, que está aqui o nosso tesoureiro, o nosso presbítero, e sabe como é que são as finanças da nossa igreja, não é? Eu não falo isso porque nós estamos precisando de dinheiro, irmão. Eu falo isso para você porque a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dor. Se você for fiel, irmãos, naquilo que Deus coloca na sua mão, Deus vai lhe abençoar para você chegar nos grandes valores da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa, que é importante para nós: contentamento. Hebreus capítulo 13, versículo 5: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque disse: não te deixarei nem te desampararei. Outra motivação, porque muitas pessoas não prosperam, porque não têm contentamento com o que têm. Eu não estou chamando de conformismo, eu não estou chamando você ao conformismo. Eu não estou chamando você a olhar para a sua situação financeira hoje, que pode ser uma situação financeira difícil, apertada, e você falar assim: tá bom, porque eu tenho que estar satisfeito com o que eu tenho. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é olhar para a sua situação financeira e falar assim: olha, hoje eu tenho que comer. Olha, minha mesa está farta. Olha, eu estou abençoado por Deus. Olha como eu cheguei aqui. Eu vim de carro para cá. Quantos vieram a pé de ônibus aqui hoje? Chegou alguém de ônibus aqui? De bicicleta? Não vem ninguém de bicicleta. Você é rico. Você tem uma condição extraordinária de vida. Comparados a muitos lugares do mundo, você vive como uma pessoa quase que milionária. O que falta muitas das vezes é contentamento, olhar na nossa situação e falar assim: olha, eu agradeço a Deus porque eu tenho a bênção de Deus sobre a minha casa e sobre a minha vida. Eu não tenho como negar que sou abençoado por Deus. E a Bíblia fala que aquele que entende que é o Senhor que o abençoa, Deus não desampara. Aleluia. Deus não desampara. Parece que eu tenho um testemunho muito claro na minha vida. Eu era, por volta, devia ter a idade do Noah, eu era um pouquinho mais novo. Nós estávamos passando uma situação financeira absolutamente apertada. Muito por conta disso, por uma falha crônica na vida dos meus pais, como dizimistas.
como dizimistas. Eu fui aprender a ser dizimista aqui, nos Estados Unidos da América. Não aprendi na minha casa. Não aprendi na minha casa o sacrifício da fidelidade do dízimo. Eu sempre falo para você, quando você for fazer uma oferta especial, fale com o Espírito de Deus, peça para Ele com quanto você deve ofertar. Você já me ouviu falando isso alguma vez? Tá bom, vou te ensinar uma outra coisa agora. Não precisa de perguntar para Deus com quanto você vai dizimar. Está bíblico já está na Bíblia. O dízimo já está na Bíblia. Você não precisa de perguntar para Deus se você deve ser dizimista ou não. Isso é uma ordenança. Eu vou te explicar um outro aspecto para você entender o que eu quero dizer. Você precisa de perguntar para Jesus se você deve adulterar ou não? Claro que não, você já sabe. Você tem que perguntar na Bíblia se você pode matar alguém ou não? Às vezes você pergunta, se eu posso matar? Mas a resposta já está na Bíblia. Não. Da mesma forma é o dízimo. E eu estava vivendo essa situação na minha casa, apertado, gente, apertado mesmo, não é? Eu lembro que aquela noite passada nós tínhamos comido, a minha mãe tinha feito uma massa de farinha com água, colocado orégano por cima, um óleo, e aquilo que tinha, não tinha nem ovo. Ela falou assim, come isso aí porque amanhã não tem nada para comer. À noite ainda ela achou um arroz velho lá na geladeira, colocou um ketchup em cima, foi o que a gente comeu à noite. E aí minha mãe explodiu naquele desespero falando com meu pai. Milton, o que nós vamos fazer amanhã? Não tem o que comer, Milton. E meu pai, baianamente, Mariana, baianamente, aquele baiano tranquilo, olhou para minha mãe e falou assim, Cecília, Deus proverá. Deus proverá. A palavra de Deus diz assim, olha, não te deixarei e nem te desampararei. De manhã cedo, aparece meu tio, com 40 pão francês, presunto e queijo, um bolo de dinheiro. Ele fala assim, está aqui, meu irmão. Vive aí alguns dias, dá um jeito na sua casa, se precisar de qualquer coisa, me telefone. Aleluia. A provisão de Deus. No momento da angústia, da dificuldade. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi então histórias de missionários. Meu querido pastor Reginaldo, que foi pastor em Moçambique, mas antes disso ele tinha morado num lugar bem melhor, estava na Bolívia. E quando ele estava morando na Bolívia, o cheque do ministério não chegou. E naquela época não tinha essas transferências assim, sabe? Era um negócio que ia mesmo para o correio, aí tinha que levar uma loucura, e o cheque atrasou. E eles ficaram 2 semanas sem o recurso. E o filho dele me falou assim, Will, olha, eu não sei como te explicar. Minha mãe colocava a canequinha no arroz e tirava o arroz, mas o nível do arroz não descia dentro da vasilha. Nós vimos 2 semanas assim, ela colocava a canequinha no arroz, colocava a canequinha no feijão, e o feijão e o arroz não desciam. Porque Deus não desampara. Outro fator que nós precisamos de olhar na nossa vida é a generosidade. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Irmão, semente você não economiza. Você não economiza em semente, não é? Se você é um bom agricultor, que eu sei que você lavrou muita terra lá no Brasil, não é? Seu pai era agrônomo, não é verdade? Se você é um bom agricultor, você sabe que você não economiza em semente. Por quê? Porque você está de olho no fruto. Agora, quantos de nós não tratamos a nossa vida financeira como semente? Nós só tratamos como fruto. O pastor Luiz Henrique de Oliveira, que é um dos pastores mais prósperos que eu já conheci do Ministério do Belém. Semana que vem o Bruno vai estar lá com ele, lá no Havaí. Não é? Irmão, o pastor Luiz Henrique, ele tem uma frase, que ele não vive isso de boca não, tá? Eu vejo isso na vida dele. Ele fala o seguinte, se aquilo que você tem na sua mão não é suficiente para você e para sua família, é porque isso não é fruto, é semente. Eu vou repetir para você. Se aquilo que você tem na sua mão não é suficiente para você e para sua família, é porque o que você tem na mão não é fruto, é semente. Agora, uma coisa é dizer isso, o problema é viver, não é? Porque quando você olha a situação da sua vida, como é que eu vou tratar o próximo aluguel do mês, que eu não tenho dinheiro para pagar, como semente? Eu não tenho dinheiro para pagar tudo.
Eu vou meter numa sala da igreja? Não faz sentido. Isso não é financeiramente wise. E eu vou ter que concordar com você que financeiramente não é wise. E eu vou ter que concordar com você que eu não tenho coragem para você, e eu vou te explicar por quê. Não é porque eu estou com falta de coragem, não é? É porque eu tenho responsabilidade espiritual. Eu não tenho coragem de fazer para você como se faz em outros lugares. Olha, se você der o seu salário hoje todinho para Jesus, daqui 2 dias vai acontecer isso e isso na sua vida. Se Deus não falar comigo e dizer para mim, trazer uma palavra específica para uma pessoa, você não vai me ouvir fazendo uma loucura dessa. Mas, eu posso te dizer o seguinte, que se você for fiel àquilo que Deus diz na sua vida, e você for generoso com aquilo que Deus pede para você, Deus tem muito mais para dar do que você acha que tem para receber. Vou contar mais um testemunho para você, sobre generosidade. Conhece Daniel Berg e Gunnar Wingren? Conhece os 2 irmãos? Os 2 irmãos foram os pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, não é? Quando eles entenderam que Deus havia chamado eles para ir para o outro lado do mundo, para pregar o Evangelho, eles levantaram uma oferta e perceberam que tinha o dinheiro da passagem, e só o dinheiro da passagem. Foram domingo para o culto, e o pastor fez um apelo, porque tinha um missionário, não sei aonde, tal, como eles estavam propondo a fazer, e pediu uma oferta especial. Eles botaram a mão no bolso e deram a oferta do dinheiro da passagem. Todinho. Ou 90% e tal, deram uma quantidade que impedia eles de pegar o navio para o Brasil. Não é? Só que eles fizeram o seguinte, fizeram isso, oraram e foram para o porto para comprar a passagem para embarcar. Sem ninguém falar nada. Quando eles estão no guichê para comprar a passagem, chega um rapaz e fala assim, vocês estão aqui para comprar uma passagem para o Brasil? Sim. Pois é, Deus me mandou aqui com esse dinheiro aqui para vocês comprarem a passagem. Deus me mandou aqui nesse lugar. Agora, quando a gente olha isso, as 2 coisas acontecem, né, na nossa cabeça. Ou a gente acha que isso é uma fábula, a história milonga de missionário, né? Ou a gente fala que não é pra gente. Por quê? Porque falta aqui já não é o 4º objetivo, é o primeiro. Nós falhamos em acreditar que Deus, de verdade, é o nosso provedor. Que Deus de verdade é aquele que põe na nossa mesa, que guarda a nossa vida, que segura a nossa mão, que nos dá o caminho para seguir. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vai suando mais um pouquinho, está quente aqui dentro. Começando a terminar. Quando a gente olha hoje em dia, a gente percebe esse tipo de texto, a gente sempre confunde um pouquinho com a questão da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade surgiu no meio da década de 90, que era uma teologia que dizia o seguinte, que se você não é rico, Deus não está com você. Já ouviu essa época? Não é? Algumas igrejas neopentecostais enveredaram bastante por isso, não é? Olha, entregue seu carro e Deus vai fazer um milagre na sua vida, não é? Deu uma oferta aqui eu preciso de 15 pessoas com $1.000 hoje, né? 15 pessoas com $1.000, para a gente fazer uma campanha aí. E Deus vai fazer o seguinte, aí a pessoa vende travesseiro da oração, flor ungida, óleo especial para você colocar na frente da moldura da sua casa, e tantas outras coisas com o chamamento de que se a pessoa fizer aquilo, alguma coisa de Deus vai acontecer. E por vezes, principalmente numa igreja como a Assembleia de Deus, e outros trabalhos também, outras igrejas também, Igreja Batista e outras igrejas, nós nos acovardamos de falar de finanças por causa dos abusos. Nós nos acovardamos de falar sobre a questão das finanças, porque a gente fica, o pessoal vai olhar para a gente e vai achar que a gente está querendo arrancar dinheiro do povo, não é? E a gente se cala. Sabe o que acontece? O povo começa a ter problema financeiro. A igreja começa a ter problema financeiro, as pessoas começam a não ficar mais prósperas dentro da igreja. Por quê? Não é porque a gente não está arrancando dinheiro do povo, não é por causa disso não, é porque a gente não está ensinando as pessoas a maneira como se prospera em Deus. Eu não estou pedindo para você entregar dinheiro para o Ministério do Belém, nem o pastor Will, nem o pastor Joel. Eu estou dizendo para você, olhe para a palavra de Deus e viva o que ela ensina sobre finanças. Olha para a maneira como a palavra de Deus diz as coisas e viva isso na sua vida. A prosperidade bíblica, ela é sedimentada no ensino. A prosperidade bíblica não é centrada na acumulação de riquezas, mas é no contentamento e a confiança e a suficiência da provisão divina para cumprir o propósito do Senhor, nosso Deus. A prosperidade bíblica, ela é centrada na confiança em Deus.
em saber que Deus vai fazer. E Deus faz. E Deus supre a necessidade, não é? Eu quero terminar agora pela terceira vez, dizendo para você algumas coisas bem rápidas do dia de hoje, não é? Primeira coisa, o dízimo é um mandado bíblico. Talvez você tenha ouvido aí na internet que o dízimo é coisa do Antigo Testamento, que você não precisa de ser dizimista. O dízimo é um mandamento bíblico. Jesus falou sobre dízimo. Quando ele falou para os fariseus, que os fariseus estavam colocando as suas finanças, a sua economia, como corbã dedicada a Deus, para não ajudar os próprios pais, ele advertiu eles, falando o seguinte: vocês devem fazer essas coisas. Que coisas? Continuar contribuindo, sendo fiéis a Deus nos seus dízimos e ofertas. Mas você também não pode esquecer as pessoas em necessidade. As duas coisas são verdade, Jesus estava falando. Primeira coisa, o dízimo é uma ordenança bíblica. Segunda coisa, a questão das ofertas são voluntárias e são além do seu dízimo. A oferta é uma questão voluntária sua. Nunca se sinta obrigado a ofertar para nada, por ninguém ou para coisa alguma. É voluntária sua. Nunca se sinta constrangido a ofertar por alguma coisa. Agora, se você tem um coração voluntário pelas coisas que estão se apresentando, não se permita deixar de ofertar por nada. Senhor, eu não posso ofertar para comprar um carro em Moçambique. O carro em Moçambique é 10 mil dólares. Como é que eu vou ofertar um carro em Moçambique? Claro que você não consegue dar 10 mil dólares para um carro, quer dizer, eu não sei se você consegue, talvez você consiga até mais do que 10 mil dólares para um carro em Moçambique, né? Quem sabe hoje vai ser o último dia que você não conseguiu ofertar para um carro em Moçambique em nome de Jesus. Mas talvez você hoje não tenha condição de ofertar para um carro em Moçambique 10 mil dólares. Mas você pode ofertar 10 dólares do carro de 10 mil. Mas você pode ofertar $1 do carro de 10 mil. E falar: Senhor, está aqui a minha semente para isso. E fazer isso de maneira voluntária. Agora, faça isso de maneira voluntária, não é? Os votos, irmãos, então, tem muita gente que hoje não fala mais de voto, não é? Mas os votos são reais. Fazer alguma coisa para Deus assim, ó, promessas solenes e voluntárias. Senhor, eu lhe dou uma promessa, eu quero entregar uma oferta especial pelo nascimento do meu próximo filho. Ah, sua esposa está grávida? Não. Mas eu estou aqui fazendo um voto, que se isso acontecer, eu vou entregar uma oferta especial para Deus. É bíblico, irmão. Isso é bíblico. Fazer ofertas especiais, pedindo para o Senhor. Ah, é troca? Não, não é troca. É a promessa de uma gratidão. A promessa de um contentamento. É bíblico. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ana prometeu dedicar Samuel a Deus se tivesse um filho. Ah, mas é um filho, né? E você acha que essas questões na Bíblia são tratadas como? A gente fala assim: ah, mas as pessoas ofertavam uma ovelha. E uma ovelha era o quê? Uma ovelha era de graça? A ovelha brotava do chão? Era igual capim, nasce sozinho? Tinha custo. Tudo aquilo tinha custo. E eu quero terminar contando para você esse último testemunho para te dar uma ação prática. Mais uma vez, para sedimentar para você. A verdadeira mordomia financeira que nos levará à prosperidade começa com o reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor. Como o próprio Jesus ensinou no texto base desse simples estudo, não podemos servir a dois senhores. Não somos servos, não somos escravos do dinheiro e das riquezas. Eles não comandam a nossa vida, mas eles são dons da parte do Senhor para o nosso sustento, resultado da nossa fidelidade e amor por Ele, e que correspondem ao nosso esforço e dedicação e capacitação na função com a qual desenvolvemos na nossa vocação profissional, enquanto cumprimos a nossa vocação espiritual. O lar cristão é um chamado não apenas para sobreviver financeiramente, mas para prosperar com propósito sobre a bênção dos céus, mas isso exige atitude e posicionamento. Algumas ações práticas para você não ficar na ideia do que você pode fazer. Número 1, sente-se com a sua família essa semana. Faça um levantamento de todas as suas entradas e saídas. Você já fez isso? Sabe quanto entra e quanto sai? Senta essa semana. Põe aí no lápis, pega uma lapiseira, põe uma coisa em cima da outra. Pega o seu telefone. Seu telefone tem mais apps do que simplesmente o YouTube
e aqueles joguinhos que você tem. Tem um appzinho que chama calculadora. Entendeu? Senta, faz a conta. Quanto é que entra? Quanto é que sai? Não é? Número 2. Estabeleça um orçamento realista. Comece com 4 pontos. Em primeiro lugar, e absolutamente, os seus dízimos e as suas ofertas. Não brinque com isso. Não brinque com isso. O dízimo não é a última coisa que você dá, é a primeira coisa que você faz. Oferta. Segunda coisa, separe uma porcentagem da renda mensal para investimento. Isso aqui, irmão, eu aprendi com o pastor Cássio alguns anos atrás e mudou a minha vida, financeiramente falando e economicamente falando. Eu não sei se você sabe disso, mas os americanos, aqui que nasceram nesse país, a grande maioria deles não tem dinheiro suficiente para responder a uma emergência de $500. 60% dos americanos não tem dinheiro suficiente para responder a uma emergência de $500. Eles vão precisar de entrar no cartão de crédito por causa de $500. Não tem. Como é que a gente faz isso? Irmão, não interessa quanto for. Toda semana se pague. O pastor Cássio chamava isso para mim. Falou para isso para mim. A primeira coisa que você faz, entregue seu dízimo e depois pague você. Com quanto você vai se pagar? Eu não sei. Quanto vale seu salário essa semana? $20? Paga para você $20. Esses $20 você vai fazer o que você quiser, mas esses $20 você vai pagar. A primeira dívida que você tem, depois de entregar os seus dízimos e as suas ofertas, é com você. Pague você. $20. Põe à parte. Tira para você não gastar. Coloca de um lado. Coloca debaixo do colchão. Guarde. $20. $30. $50. A primeira coisa que você faz, tire uma porcentagem. E depois, se você investir isso bem, se você tiver condição de investir isso em algum lugar, isso no futuro vai ser uma fortuna. Se você aprender a fazer isso com disciplina, no futuro isso vai ser uma fortuna. Elimine pequenas dívidas primeiro e evite novas sem propósito claro. A primeira coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos, principalmente com a gente imigrante, eu estou terminando já, tá? Fica tranquilo. Com a gente imigrante. Acabou o meu aluguel do celular. Lembra quando a gente compra, sabe que a gente muitas vezes compra o celular aqui, a prestação da companhia, não é verdade? A gente paga um pedacinho por mês e tal para pagar o celular. Aí terminou aquele valor, beleza, está na hora de trocar o celular para me pegar o celular. Não, elimina a dívida. Seu celular precisa de ser trocado? Precisa trocar mesmo esse celular? Será que chegou a hora mesmo de trocar esse aparelho? Não é? E o carro? Será que chegou a hora mesmo de trocar o carro? Às vezes você faz alguma coisa até para pagar menos o carro. Eu vou fazer um lease e tal, porque o lease é um pouquinho mais barato e tal, não sei o quê. Né? Porque eu vou ter que pagar carro alguma coisa e tal, então vou fazer assim. Mas quando não precisa? E quando é $20, $30 a mais no seu orçamento? Você fala, é $20, $30 e é $20, $30 a mais. Será que precisa? Olha o que nós estamos falando hoje da casa de Deus aqui. Ensinando você a mudar a situação como você vê suas finanças. Será que nós precisamos disso? Elimine aquilo que é pequeno. Ah, eu tenho Netflix, eu tenho o Prime, eu tenho o Hulu e tal. Para quê? Para quê? Será que talvez se você não tirasse aí um subscription aí fora dos 200 subscriptions que você tem, era $20 a mais, $50 a mais. Nossa, estou com uma vontade de comer um McDonald's hoje, não é? Come. Mas todo dia. Será que se você tirar, de repente, essa questão de um orçamento extra, de um gasto extra, para colocar no orçamento, será que isso não vai fazer bem para as suas finanças? São todas pequenas coisas, irmãos, que mudam muito a saúde financeira de uma casa e de uma família. Eu não estou dizendo para você nunca fazer, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você olhar para a circunstância e fazer um cálculo medido, para que você possa gastar com aquilo que realmente satisfaz, não é? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus por isso. Amém? 5, estamos quase terminando. Dentro das possibilidades e segundo a orientação adequada, busque desenvolver novas capacidades, habilidades e profissões. Gente, tem um negócio hoje chamado ChatGPT. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já viu, né, filho? Olha, eu já aprendi umas 2, 3 profissões com esse negócio de ChatGPT. Não é porque eu sei fazer, não. É porque você sabe tirar o fruto do negócio que está trazendo uma novidade de trabalho. Uma referência nova de fazer as coisas. Use a sua maneira. Se alguém aparecer para você com um negócio novo de fazer, aprenda a fazer.
Expanda a sua noção daquilo que você consegue fazer. Eu não estou dizendo para você hoje sair e entrar numa faculdade. Talvez você não tenha condição de pagar uma faculdade, mas você tem condição de aprender uma profissão nova, de fazer um negocinho novo, não é? Eu lembro quando minha mãe estava viva ainda bem nova, não é verdade? Ela aprendeu a fazer negocinho de miçanga. E depois ela pegou Yakult para vender. Tudo isso para, de alguma maneira, poder contribuir um pouquinho mais com as finanças que entraram em casa. Você pode desenvolver alguma coisa para que entre 20, 30 dólares por semana a mais na sua casa. Que não te dê muito trabalho, mas que te ajude a progredir financeiramente para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Número 7 e último. Em seu devocional familiar semanal, sabe aquele culto doméstico que você faz toda semana? Amém? Aquele culto doméstico que você faz toda semana, que você junta a família, e que você faz uma oração com todo mundo, e lê a Bíblia, sabe? Aquele culto doméstico? Pois é, não é? Falem e estudem juntos sobre a mordomia das finanças, pelo menos uma vez por mês, não é? Ensine as crianças a ofertarem, ensine a serem fiéis no dízimo e na oferta, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Olha, mais de 2.350 versículos na Bíblia falam sobre dinheiro, bens e riquezas. Mais de 500 versículos sobre mordomia financeira e administração dos bens. Termino com essa história para nós orarmos em nome de Jesus. E nós vamos ofertar hoje no final do culto. Olha, quando Noé foi descer da arca, capítulo 8 de Gênesis, ok? Quando ele foi descer da arca, você lembra que ele tinha passado 7 meses dentro da arca, não é verdade? Você já pensou 7 meses dentro da arca? A cabeça do Noé? Ele e os filhos dele só. 8. Se o pessoal ficou com um problema, irmão, de passar 3 meses dentro de casa durante a pandemia com a família, você já imaginou? 8 meses, 7 meses dentro da arca. Aquilo ali, aquele mesmo povo todo dia. Aqueles mesmos bichos todo dia. Aquele mesmo cheiro todo dia, né? Já pensou o cheiro dentro da arca? Né? Ela fala desse jeito. Já pensou o cheiro dentro da arca? O trabalho dentro da arca. 7 meses dentro da arca. Será que não chegou uma hora que ele olhou para você, isso aqui é livramento mesmo? Será que não era melhor ter morrido afogado lá fora? Isso aqui é livramento? É esse aqui o livramento? Não é? Talvez como você pensa. É essa aqui a terra prometida, Senhor? Essa aqui? Esse aqui o lugar que o Senhor me mandou para prosperar? Esse aqui? Essa arca aqui? Cheia desses bichos aqui dentro? Não é? Coloca o nome nos seus bichos aí hoje, dos casal que vivem aí dentro da sua cabeça. Não é? De repente o nome dele é mortgage, ou então é aluguel, ou então é falta de documento. Põe aí os animais que você tem que alimentar todo mês, não é? A sua dificuldade, a sua condição. Será que isso aqui é livramento mesmo? 7 meses dentro da arca. 7 meses. Finalmente a arca pousa em cima do monte. Está na hora de sair, não é? Vai sair daqui, né? Primeira coisa que Noé faz, ele faz um altar a Deus. A primeira coisa que ele faz um altar a Deus. E no altar, ele não pega e fala assim, pega um violão e começa a cantar um hino. Senhor, te adoramos. Ou então, vem lá, levanta as mãos, faz uma oração. Não é isso que ele faz. Ele pega recurso. Ele pega 7 animais limpos. Quando a gente vai para o texto da entrada deles na arca, a gente percebe que era um animal de cada, né? Um casal de cada. Mas os animais limpos de gado eram 7 casais. Esses animais dentro da arca, muito provavelmente todos os historiadores concordam, se multiplicaram. Então ele não devia ter ali 14. Talvez ele pudesse em 7 meses, ter uns 32, uns 35. Um rebanhozinho pequeno, não é? Talvez dobrou, talvez era um pouquinho menos do que o dobrou, mas ele tinha ali um rebanhozinho ali dentro. Daqueles 30 que ele tinha, ok? Ele pega 7. Vamos dizer que era 34? Ele pega 7. Qual que é a porcentagem de 7 dentro de 34? É mais ou menos 20%, não é? 35%. E ele pegou aqueles 7 que ele tinha e apresentou no altar. Agora eu quero lembrar você o seguinte. Aqueles animais eram o recurso dele para recomeçar a terra. Não era só as finanças da família dele. Era a terra. Eram os únicos animais que tinham na terra viva. Ele pegou 7 e ofereceu sobre o altar. Agora, beleza não é só esse desprendimento do Noé, de fazer um negócio tão bonito, não é?
Porque aquilo ali para ele era recurso, aquilo ali para ele era dinheiro, que ele oferece no altar. O bonito é o que acontece no texto. Diz assim: e sentiu o Senhor o agradável cheiro da oferta de Noé. Deus se agradou da oferta dele. Deus falou assim: uau, que oferta, meu amigo. Porque você tem que lembrar também que fazia 7 meses que ninguém oferecia oferta a Deus, que não subia oferta a Deus daquela maneira. Porque não fala que teve sacrifício dentro da arca, fala? Tinha 7 meses que não subia um sacrifício daquele. Agora Deus sentiu a oferta. E a palavra de Deus falou assim: e disse Deus no seu coração. Sabe o que significa a expressão disse Deus no seu coração? Significa assim: eu tomei uma decisão. Eu vi essa oferta aí, eu tomei uma decisão. Deus disse assim: eu estou tomando uma decisão. Qual é a decisão que Deus toma? Está lá no seu livro aí, na sua Bíblia. Gênesis 8. O homem é mau desde a sua meninice. Sabe o que significa? Deu um dilúvio enorme. Eu matei todo mundo. Sobrou Noé e a sua família. E eles que sobraram não são diferentes de quem morreu. São o mesmo tipo de gente. O homem é mau em sua meninice, ou seja, na natureza humana não houve diferença nenhuma. Mas por causa dessa oferta, enquanto houver terra, olha só, a oferta de Noé, enquanto houver terra, vai haver semeadura e vai haver colheita, vai haver calor e vai haver frio, vai haver dia e vai haver noite, enquanto a terra existir. Minha pergunta para você hoje é, e eu quero terminar por aqui para nós orarmos: se a sua fidelidade com Deus hoje nas suas finanças, se a sua devoção real no seu coração, pela transformação da sua mente, pela palavra de Deus, não pela minha insistência com você, mudasse a história da sua família, mudasse a história da sua vida, da sua família para sempre. Não é agora, não é a sua geração. Não é os seus filhos que saíram da arca com você. Não. Ele falou: enquanto houver terra. E ele não está levando em, olha só, ele não está levando em consideração se os filhos iam pecar ou não. O homem é mau desde a sua meninice, ou seja, o fato deles serem gente que peca, que erra, que tropeça, não muda. Mas por causa dessa intenção do Noé, eu vou fazer com que aquilo que eles colocarem à mão ainda tenha prosperidade, tenha bênção em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Eu quero, nessa manhã rápida que a gente já passou do nosso tempo, que nós já terminamos o nosso tempo, eu quero orar por você e pelas suas finanças em nome de Jesus. E eu quero, para fazer isso, se você quiser essa oração, eu não quero que lhe constranger de maneira nenhuma. Mas o nosso diácono está aqui, ele vai passar os dízimos e as ofertas agora, por gentileza, meu amigo. Eu quero que, se você quiser receber a bênção que Deus está te dando aqui hoje, faça uma oferta especial hoje. Faça uma decisão. Talvez você não tenha para ofertar hoje, mas faça uma decisão hoje de ser dizimista na casa de Deus. De tomar esse passo, de ser uma pessoa fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Faça isso de coração. Não perca a oportunidade que Deus está te dando de ser abençoado nas suas finanças, em nome de Jesus. Nessa oferta final, nós ainda continuamos fazendo a nossa oferta para a nossa mudança. Eu quero incentivar você a fazer uma oferta nesse sentido. De novo, nós precisamos de $8.000. Deus já deu uma boa parte desse valor, Deus já supriu. Nós temos ainda um pequeno pedaço para fazer. Fale com Deus, fale com o Espírito de Deus, decida ofertar por isso. Se você quiser ofertar por isso, não se esqueça de colocar lá no seu envelope, mudança, para nós fazermos essa oferta em nome de Jesus. Mas vamos dedicar a Deus, a dedicação sincera pelas nossas finanças e por aquilo que nós trazemos para a casa do Senhor. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, Senhor, que nós pregamos a tua palavra, Senhor, Pai, segundo o teu Espírito Santo nos deu, Senhor. E nós ensinamos a tua igreja, Senhor, Pai, sobre o valor, Senhor, Pai, das finanças, ó Senhor. O valor, Senhor, Pai, de uma vida, Senhor, fiel a ti, naquilo, Senhor, Pai, que o Senhor nos fez prosperar, Senhor. Pai, agora visita cada casa, cada lar, Senhor, Pai. Vai tirando, Senhor, Pai, toda a avareza do coração, Senhor, Pai. Toda obra, Senhor, maligna, Senhor, Pai, que tira a perspectiva, Senhor, da tua bênção sobre a vida dos teus filhos, ó Senhor. Pai, vai multiplicando, Senhor, a sementeira do teu povo, Senhor, Pai. Aguardando, Senhor, Pai, para que eles recebam de ti, Senhor,
todo suprimento, Senhor, Pai, que eles sobejem na sua vida, em toda a sua maneira de viver, Senhor. Vai abençoando, Senhor, Pai, guardando as vidas e os corações, ó Senhor, e nos dando, Senhor, Pai, sempre o pão do céu para alimentar a nossa alma, Senhor, e o recurso da terra, Senhor, para fazer com que a nossa família prospere. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.